Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alicia Danara e no vídeo de hoje vamos conversar um bocadinho sobre a realidade do Evangelho em Angola. Evangelho entre aspas, porque ultimamente alcançou um nível alarmante a quantidade de gente que tem se servido do Evangelho, dos ensinos e do nome de Cristo para benefício próprio, para conseguir os seus interesses, para conseguir fama, dinheiro, seguidores, enfim, tem sido alarmante a quantidade de vídeos a ridicularizar o Evangelho de Cristo, a trazer mensagens deturpadas daquilo que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. E na qualidade de angolanos, eu acredito que Deus nos semeou nesta terra, na terra Angola, para sermos sal e luz, para orarmos por Angola, para intercedermos por Angola, para contribuirmos positivamente. Vou ler o capítulo 13 do livro de Marcos, a partir do versículo 3, e vou lendo e conversando sobre as coisas que nós temos visto, vídeos a viralizar de pessoas que afirmam ter cargos bíblicos, ter posicionamentos bíblicos, ter relacionamento com Deus, mas quando nós vamos olhar para os frutos, eles revelam a natureza da árvore. Então, antes de nós repudiarmos ou aceitarmos tanto uma mensagem como o mensageiro, é preciso nós conhecermos a palavra de Deus, é preciso nós sabermos que essa palavra nos ensina a conhecer a árvore pelos seus frutos e é preciso nós conhecermos de que frutos se tratam. Em Marcos 13, o título do capítulo é O Sinal do Fim dos Tempos. E o versículo 3 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes disse: Cuidado, ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. A Bíblia é um livro muito presente, muito atual. É mais presente que o próprio presente. E olhando para os nossos lados, recentemente houve um terremoto aqui em Portugal e falou-se muito nas redes sociais. Eu não vi nada, aqui na minha cidade, pelo menos não vi nada. Nós sabemos das guerras que estão a acontecer, não adianta mencionar aqui porque essa plataforma nem gosta. Fome, as coisas estão cada vez mais caras, a vida está cada vez mais difícil, mas eu nem gosto de emprestar o meu lábio para estar a declarar esse tipo de coisas porque a Bíblia também nos chama a ser seletivos com aquilo que nós falamos. A boca fala do que o coração está cheio, então mais vale nós declararmos palavras de bênção, palavras de vida, palavras de fé, palavras de confiança na provisão de Deus. Mas Jesus diz que isso era só o princípio das dores. E o versículo 7 ele vai dizer: Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E nós temos visto pessoas que não querem ser odiadas, pessoas que estão a se deixar levar, porque há um princípio que a vida de Cristo nos ensina. Depois de você ser muito aplaudido, depois da multidão te gritar Hosana, 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 a mesma multidão vai te gritar crucifica, crucifica, crucifica. E muitas vezes, nesse caminho, nesse ciclo que é a caminhada inevitável com Deus, um dia estamos a ser aplaudidos, outro dia estamos a ser repudiados, estamos a ser humilhados, estamos a ser malditos pelas pessoas. Muitas vezes esse aplauso humano, esse calor da multidão, esse incentivo da multidão vicia e paralisa pessoas de continuarem na verdade, de continuarem a fazer o que é agradável a Deus, independentemente se não vai ser agradável aos homens, e por causa disso se deixam levar, por fugir de viver coisas, de falar e viver coisas que vão de acordo com o coração de Deus, mas que não vão de acordo com o coração desse mundo. Uma das marcas do Evangelho é exatamente nós falarmos e vivermos coisas que as pessoas não querem ouvir e coisas que as pessoas não querem viver. Uma das marcas do Evangelho é que os ensinos de Cristo nos chamam a não amar o mundo nem o que no mundo há, nos chamam a sermos diferentes, a sermos separados. E viver isso na prática, no dia a dia e um dia após o outro, é um desafio. É um desafio que nós só conseguimos vencer diante da presença de Deus, diante da força que vem do alto, diante do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos falhos e pecadores, nós somos limitados, mas nada nos impede. Na verdade, tudo nos chama, tudo que Cristo nos ensinou nos chama para que todos os dias nós analisemos a nós mesmos e encontremos em que aspectos, em que áreas nós precisamos de nos arrepender, em que áreas nós precisamos de nos levantar. Olhando para aquilo que são os frutos de certas árvores, nós conseguimos ver que pode ser isso que está a faltar. Afirmamos que estamos a caminhar com Deus, mas já deixamos o arrependimento de lado. Afirmamos que estamos a caminhar com Deus, mas já deixamos a necessidade de saber que prestamos contas a Deus de lado. Tem-se visto muito amor ao dinheiro, muito amor aos aplausos, muito amor às multidões. E falando agora das multidões, há pessoas que estão a ser enganadas de coração puro, por falta de ensino, por falta de instrução. Há pessoas que, por pobreza de espírito e material também, por analfabetismo, por pobreza, por ignorância, estão a ser impedidas de alcançar a verdade, estão a se deixar levar por aquilo que tem mais aplausos, pelas igrejas que estão mais cheias e por sinais e maravilhas duvidosos. Mas a Bíblia também declara que muitos fariam sinais e milagres para enganar, se possível, até os escolhidos e os eleitos. Então há esse lado da multidão que realmente carece de uma instrução verdadeira, de uma instrução baseada na palavra, de realmente terem encontro com Deus, e por causa disso acabam por estar ali no meio daquela confusão, no meio onde tem mais barulho. E em África principalmente há um povo que é muito sedento, não vou dizer só por coisas de Deus ou por coisas sobrenaturais, é mesmo sedento de tudo. África, né, é um continente de muita carência, então há pessoas que se aproveitam disso, e para esses casos é necessário que se levantem também pessoas de bom coração, pessoas que realmente amam aquilo que Deus ama, para levar a verdade de Deus, para levar o Evangelho de Cristo, e pessoas que realmente se pareçam com Jesus. Jesus foi uma pessoa simples durante a sua caminhada aqui na Terra, nunca ansiou grandes altares, grandes púlpitos, posições de grandes destaques. Então, tem faltado essa instrução, que é nós buscarmos pessoas que se parecem com Jesus, nós buscarmos ser pessoas parecidas com Jesus. E quando nós não conseguirmos, porque é verdade que nós não conseguiremos e nós somos imperfeitos, imitar Jesus na plenitude da sua perfeição,
que pelo menos transpareçamos o que é ser uma pessoa transformada por Cristo, que é uma pessoa que reconhece que erra, que reconhece que falha, que reconhece que é pecadora, que reconhece que é carente da mão de Deus na sua vida. Por outro lado, há o facto de que há muita gente que gosta de estar em sítios que falam o que elas querem ouvir. As pessoas gostam de ouvir mensagens que lhes passem as mãos na cabeça, que lhes declarem toda hora que vais ser próspera, vais andar de vitória em vitória, tudo vai te correr bem, mas esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos chama ao arrependimento. O Evangelho de Cristo nos chama a reconhecermos os nossos erros, nos chama a baixarmos as nossas cabeças. O Evangelho de Cristo diz que quem seguir Jesus vai ganhar mãe, pai, riquezas e com isso perseguição. Então, quando nós já estamos a viver a nossa vida e a nossa vida se resume em aplausos, se resume em multidões, se resume em falar e viver coisas que a multidão, todos não, mas que a multidão está sempre a aplaudir, está sempre por perto, está sempre a querer ouvir. Isso já é um indicador muito grande. Isso já é um indicador gigante que está na hora de parar e rever os nossos caminhos. Há uma multidão que escolhe o mensageiro mediante a mensagem que ele prega e que essa mensagem seja a que ela quer ouvir. Há uma multidão que exerce pressão sobre as pessoas que estão em posições de destaque, sobre as pessoas que estão em posição de trazer alguma mensagem, trazer alguma palavra, para que elas se moldem segundo o que a multidão quer ouvir. E isso é muito perigoso, mas não vamos dizer que não, isso também tem se visto. Então, cabe a cada um de nós sabermos e termos essa certeza de que o Evangelho e a vida com Deus, a caminhada com Deus, não é sobre nos dizerem toda hora o que queremos ouvir. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está cheia de estratégias para nós lidarmos com o dia mau, para nós lidarmos com momentos difíceis. Jesus disse que nós no mundo teríamos aflições. E nós, hoje em dia, a minha geração, ou no tempo presente, o que mais se vê é gente à procura de tudo que indique que não mereces ter aflições. Não adianta, não vais ter aflições. Se estás a ter aflição, culpa o fulano, culpa o cicrano, sai dessa situação. E o Evangelho de Cristo nos ensina a amar. E o Senhor Jesus nos deu o exemplo de amar até a morte e morte de cruz. Mas nós queremos pegar no Evangelho, queremos pegar na Bíblia, começar a rasgar essa parte não me agrada, essa parte não me desagrada. Esse está falando toda hora de arrependimento, não me agrada. Esse está falando de perdão, não me desagrada. Esse está falando que eu também tenho que me rever, não me desagrada, não me agrada, a culpa é dos outros, vamos rasgar, vamos excluir. Isso. Estamos a cavar nossa própria cova. Estamos a cavar nossa própria cova. Versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Quem falou de sacrilégio foi Daniel. E pelo que eu pesquisei no dicionário, a palavra sacrilégio significa, resumidamente, desonra a princípios espirituais. Então, nós estamos a viver tempos de sacrilégio terrível. Só falta, e acredito que já acontece, o sacrilégio chegar em lugares onde não deve estar. E também já estão a humilhar o nome de Cristo, estão a humilhar a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. E isso é muito perigoso, isso deve nos encher de temor e tremor, isso deve nos levar de joelhos a orar, isso deve magoar o nosso coração precisa de ficar magoado com as coisas que magoam a Deus e não nos deixar levar só por tudo que é meme, todo mundo está a rir, todo mundo está a cantar bungale bangale, nós também estamos a cantar bungale bangale. A vida com Deus, a vida enquanto embaixadores de Cristo, enquanto pessoas instaladas aqui para trazer o modo de proceder do reino de Deus,
implica nós nos separarmos, nós não nos deixarmos levar, nós pararmos para analisarmos as nossas veredas e deixar o Espírito Santo nos apontar. Não é esse o caminho é aquele. Não se conforma, não se molda segundo os padrões desse mundo, mas por medo da rejeição, por medo de nos sentirmos excluídos, por medo de sentirmos que não estamos a fazer parte daquele ciclo assim, das pessoas que estão a cuidar, que estão a bombar e tudo mais, nós estamos a fugir da necessidade de sermos diferentes. Estamos a nos tornar iguais a qualquer pessoa e ainda há uma Bíblia que nos chama a sermos diferentes. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não deixe nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Versículo 21. Se então alguém dizer, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Mas nós não queremos vigiar. Não vamos muito longe. Vão neste canal, no vlog de... Nós queremos assistir. Estou a falar coisas básicas. Não estou a falar coisas assim do outro mundo. Nós preferimos assistir pessoas a lavar louça, a arrumar casa, do que ouvir a palavra de Deus, do que estudar a palavra de Deus, do que nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras de Deus. E Jesus nos chama a vigiar. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus, aprender a ter um relacionamento com as Escrituras, aprender a pedir que o Espírito Santo nos ensine por meio da palavra. Quando Jesus voltou para o céu, ou para as regiões espirituais, ele disse que enviaria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem está conosco
para nos ajudar, para nos instruir, para nos corrigir. É o relacionamento com o Espírito Santo que nós precisamos de cultivar. É o relacionamento com a Palavra de Deus que nós precisamos de cultivar. É o amor à Palavra de Deus, aos ensinos de Cristo e ao sermos parecidos com Cristo que nós precisamos de nos preocupar. Esse deve ser o nosso anseio, a nossa preocupação, a nossa sede constante. Em Gálatas 1, o versículo 8 e 9 diz o seguinte: Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós somos seres humanos, eu estou sujeita a errar, estou sujeita a um dia vir aqui falar uma coisa contrária à palavra de Deus, assim como um dia eu já vim aqui ou já me expus a falar coisas contrárias à palavra de Deus. Quando isso acontecer e se isso voltar a acontecer e que Deus me guarde para que não aconteça, pega na mensagem, descarta. E assim como vais fazer isso comigo, vais fazer isso com qualquer pessoa. Por isso é que é importante nós nos juntarmos a pessoas que ainda nos apontam para a Bíblia e que ainda nos incentivam ao relacionamento com o Espírito de Deus. Não adianta nada eu vir ficar aqui a falar, só quero já te prender a me ouvir. Se você começar a identificar uma pessoa que só quer te criar uma dependência e você só tem que lhe ouvir, só ele que sabe, só ele que tem razão, foge disso. Só ele que é dona da verdade, foge disso. Então nós precisamos de cultivar mesmo o relacionamento com o Espírito Santo para ele nos ajudar a andar, para ele nos ajudar a saber onde ficar, onde sair, para nós não sermos enganados. Porque há muita boa gente de bom coração a ser enganado, mas também há muita gente que quer viver, um pé em Deus, outro pé no mundo, e isso aqui, estás no mundo, não estás em Deus. Não é só questão de orar de manhã e à noite. A caminhada com Cristo é uma santificação constante, a transformação é constante e nós precisamos de nos achegar a Deus, nos esvaziar de nós para deixar que Ele nos encha dele constantemente, todos os dias, em todos os momentos. Se de tudo que eu falei você tiver que guardar só uma coisa, por favor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede a Deus que te ensine por meio da sua palavra e abre a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa por aí, onde nós vemos os passos de Cristo e a própria palavra de Cristo. Além da sua palavra, a sua conduta, que constantemente se retirava para orar, constantemente se retirava para estar com Deus, fugia das multidões, fugia. Jesus operava milagres e pedia para não dizerem que ele operou. O Evangelho não é sobre nós colocarmos o nosso nome à frente, a nossa fama à frente, a nossa cara à frente, mas isso é o que mais tem se visto. Peça a Deus que te direcione em pessoas que ainda são parecidas com Jesus. Jesus ensinou: quem quer ser o maior, seja o servo. No reino de Deus, o maior é o que serve. Amarrou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Esses são os tipos de líderes que nós temos que buscar, os líderes que servem e que não se posicionam em busca de ser servidos. Dou graças a Deus e louvo e gostaria até de honrar os pastores que já passaram da minha vida e que hoje eu posso olhar para eles e ver a semelhança de Jesus. Pastor Timóteo, Pastor Joaquim, Pastora Luísa. Deus abençoe. Se assistirem a esse vídeo, talvez não vão assistir, mas esse é o incentivo. Vamos buscar Jesus, vamos buscar estar rodeados
de pessoas que se parecem com Jesus e estar debaixo de lideranças que se parecem com Jesus também.